irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje celebramos na liturgia os mártires da Coreia, André, Paulo e companheiros, no total de 103 santos mártires que deram a vida pela fé em uma Coreia onde o cristianismo nascente crescia. E entre eles nós temos tantos leigos, é um número grande e expressivo de mártires canonizados há pouco tempo e que nos mostra a vivacidade da Igreja no Oriente. Hoje nós temos, pelo segundo dia, a leitura do livro dos Provérbios, recordando que os Provérbios é uma coleção de ditos que eram presentes das famílias do povo de Israel, mas que também nós temos uma componente do livro que é o hagiógrafo que compõe. E no texto de hoje nós temos duas sentenças que são importantes, porque a primeira vai dizer assim: o homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. É a escuta da palavra de Deus, o discernimento sobre aquilo que Deus quer de cada um de nós, que vai pautando a nossa vida, a nossa conduta. Não é possível um caminho de santidade, um caminho de união com Deus que seja baseado no cumprir a minha vontade. A minha vontade não porta a santidade. E São Maximiliano tem uma fórmula, porque ele se interessava muito por questões matemáticas, que ele vai dizer assim, que a santidade é feita por uma equação assim: um V minúsculo que se iguala ao V maiúsculo, ou seja, a minha vontade que se iguala à vontade de Deus. É a vontade de Deus que vai plasmando a nossa vida, que vai nos moldando. Então, existe um conceito muito em voga no nosso tempo, que é aquele de que cada um faça o que quiser. Mas vocês já perceberam que até humanamente isso não se sustenta? Se cada um vai fazer o que quiser, nós nos tornamos como animais ferozes, que cada um busca o seu próprio capricho. Muito mais não vale isso para uma pessoa de fé, porque nós devemos conhecer que nós temos limites, temos a concupiscência, muitas vezes a tendência a não fazer o bem e a pecar, e é preciso que nós façamos o caminho de ir moldando a nossa vontade à vontade de Deus. Então, é esta vontade de Deus, é a palavra de Deus que vai nos dizendo qual é o nível de santidade, de perfeição, de união com o Senhor que nós temos. Depois, uma outra sentença é aquela: praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Aonde se ofereciam os sacrifícios? No templo. E o autor vai dizer assim: olha, praticar a justiça, o direito, é mais agradável ao Senhor do que uma prática de sacrifícios, então de liturgia, que seja vazia. Então, a vida de liturgia é importante estarmos com a comunidade, recebermos a presença do Senhor na assembleia, na palavra, na Eucaristia, mas é preciso que essa vida litúrgica se prolongue na nossa vida cotidiana. Nós não somos cristãos somente para viver dentro da igreja, nós somos cristãos para que a nossa vida de fé se prolongue ali aonde nós estamos plantados, que seja na vida de família, que seja no trabalho, aonde for. Ou seja, me reúno em comunidade para receber o Senhor que se faz presente na minha vida, mas parto para a missão. Ou se quisermos, a comparação do momento da transfiguração, que Pedro vai pedir a Jesus para fazer 3 tendas e ficarem lá no alto, e que o Evangelho vai dizer, Pedro não sabia o que estava pedindo, que é preciso descer, e ao descer logo eles encontram os problemas para administrar. É preciso descer. Não basta, e não somos feitos para estarmos somente em contemplação. Aliás, não faz parte da identidade cristã entrar em uma nirvana, em uma contemplação longe do mundo, mas nós somos aqui presentes neste mundo, não sendo deste mundo, para iluminarmos através da nossa vivência de fé as nossas realidades, para que nós sejamos no mundo um testemunho do Evangelho. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também há de clamar, mas não será ouvido. Então se retorna aqui ao modo concreto de como vivemos a nossa relação de amor para com os nossos irmãos. Então, que é preciso a sensibilidade, que é preciso acolher, que é preciso irmos ao encontro do nosso irmão,
porque se nós não formos capazes de agir com misericórdia, nós não experimentaremos da parte de Deus. Hoje, no Salmo de Meditação, nós estamos rezando aquele que é o salmo mais longo da Bíblia, o Salmo 118, que é um salmo que no centro dele está colocado o valor da palavra. De diversos modos se vai dizer da importância dessa palavra para a vida pessoal daquele que crê. Na lei do Senhor Deus vai progredindo. Fazei-me conhecer vossos caminhos. Escolhi seguir a trilha da verdade. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei. Guiai meus passos no caminho que traçastes. Cumprirei constantemente a vossa lei. Claro que a tradução lei não é muito feliz, porque Torá é uma flecha que é disparada e que vai, assim é a palavra de Deus, que ela vai seguindo o seu curso e vai produzindo em nós a transformação. Ora, quando nós pensamos em lei, nós pensamos nos códigos desse mundo, e não é esse o sentido, mas sim uma palavra que é viva e eficaz, que vai transformando o nosso cerne. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. É essa a aclamação de hoje, porque nós encontramos no Evangelho de hoje aquele texto comum nos sinóticos, que Jesus está pregando e está em uma casa e chegam a sua mãe e seus irmãos. Não podiam chegar até perto de Jesus, é a versão lucana que nós ouvimos. Então vão dizer para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus vai dizer: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Claro que no corpo do Evangelho de Marcos e de Mateus, aonde em Marcos nós não temos os evangelhos sinóticos e em Mateus a pessoa de Maria é quase ausente do evangelho da infância, então nós temos em Lucas Maria como personagem preponderante do evangelho da infância, e ali Maria é já apresentada como aquela que escuta a palavra de Deus, como modelo de discípulo que escuta. Pensemos, por exemplo, o que acontece com Maria na Anunciação. O anjo vai chamá-la para ser mãe e ela se oferece para ser serva. O que acontece depois que ela vai para a visitação na casa de Isabel, se coloca a serviço. Mas na apresentação, Simeão vai dizer aquela palavra dura para uma mãe escutar. E depois o evangelista vai dizer que Maria guarda isso no seu coração, seja a profecia sobre o seu filho como a profecia sobre ela mesma. Mas depois, quando aos 12 anos ela não compreende, de novo Lucas vai tecer um comentário, que Maria guardava todos esses fatos no seu coração, neles pensava, ruminava. Maria se deixa desafiar pela palavra. É essa palavra que Simeão vai dizer que vai ser uma espada que vai penetrar o seu coração para revelar os segredos mais íntimos. Então, Maria é aquela que, sem dúvida, é uma discípula que escuta e coloca em prática. Por isso, o texto do Evangelho não desabona a pessoa de Maria, mas, enfim, nos apresenta Maria até como modelo, porque Maria é aquela que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, e se torna, então, para todos nós o modelo de discipulado. Na verdade, o corpo da obra lucana, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, Maria é aquela que pertence aos 3 momentos da história: o antigo Israel que espera o Messias, a vida pública do Messias, como agora no Evangelho de hoje, e no tempo da igreja. Então Maria é a única discípula que perpassa os 3 momentos da história, e ela é apresentada por Lucas como a mãe, mas sobretudo como modelo, aquela que nos indica como nós devemos fazer para sermos um modelo, para sermos discípulos do Cristo no nosso hoje da história, no tempo da igreja. Na oração de hoje, nós assim rezamos: ó Deus Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade chamastes à fé a muitos irmãos na região da Coreia e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância dos vossos mandamentos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.